Olá, começando mais um podcast Lado B da Notícia, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. Recebendo hoje aqui no estúdio Lorena Vasques, do PSB. Olá, Lorena. Bom te ver aqui novamente. Essa cadeira já está alugada para você. É a terceira, né? Boa tarde, Basílio. Muito bom estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre as nossas propostas, o nosso plano de governo, falar do que a gente já fez e o que a gente ainda vai fazer por Cachoeiro. Obrigada por sempre fazer essa recepção calorosa, bacana. Tomou o cafezinho lá na entrada? Lógico. Ou só negaram o cafezinho hoje? Não, café é de lei, né? E o café daqui é diferenciado. Tá certo. Deixa eu falar com a nossa audiência. A Lorena é candidata da situação. Ela defende na campanha dela, naturalmente, o legado do prefeito Vitor Coelho, né? E eu, como jornalista, a gente que trabalha aí desde sempre aí na imprensa de Cachoeiro, que acompanhou todos esses 8 anos de gestão do Vitor, eu sou forçado a dizer que foi talvez a que mais realizou obras nos últimos 20 anos, obras concretas, entregues para a população. Os problemas todos tiveram, né? E você, dentro dessa sequência de obras que o prefeito realizou e que não conseguiu entregar ainda, né? O que você faz, como você está pensando em defender esse legado se for eleita, né? Não sei se eu formulei bem a pergunta. Sim. Basílio, assim, a nossa candidatura é uma candidatura de fato de defesa de legado, é uma candidatura que sabe e tem ciência do que fez por Cachoeiro, e acho que a população cachoeirense também vai reconhecer isso. Espero que seja, né, bem breve, mas a gente defende um legado de entregas. Então, durante a gestão do prefeito Vitor Coelho, foram investidos mais de R$1 bilhão em educação. E aí a gente está falando de salas climatizadas, de salas de aulas, né, mais ampliadas, escolas ampliadas, reformas de escolas, construção de novas escolas, merenda escolar de qualidade. Deixamos para trás a merenda básica. Hoje os alunos recebem kit escolar, uniforme escolar. Isso tudo para proporcionar uma oportunidade igualitária de aprendizagem dos nossos alunos, né? Além disso, na saúde, reformamos unidades de saúde, ampliamos, tem 5 novas unidades sendo construídas, drenamos e pavimentamos mais de 250 ruas em Cachoeiro de Itapemirim, em 30 bairros diferentes, trazendo mais dignidade para a população. Então eu me sinto muito confortável na defesa de um legado de coragem, uma gestão de coragem. O prefeito Vitor teve coragem de enfrentar desafios que foram ignorados por outros gestores durante anos, e fazer a defesa desse legado muito me honra, porque eu sei que é um mandato sério, uma gestão séria, comprometida com Cachoeiro e que, sobretudo, não faz politicagem, né? Todas as nossas ações estão voltadas para melhorar a vida do cidadão cachoeirense, e esse é o diferencial. Você falou em R$1 bilhão de investimento aí nos últimos 4 ou 8 anos. Tem a mão do governador Renato Casagrande, foi muito importante aí nessa entrega, né, que foi feita. Sem dúvidas. O governador Renato Casagrande é um grande parceiro do município, um parceiro do Vitor, né, do nosso grupo, e ele foi um dos maiores investidores em Cachoeiro de Itapemirim. Então não dá para falar dos investimentos de infraestrutura que estão acontecendo na cidade sem falar de Renato Casagrande. Sem sombra de dúvidas, o que a gente reconhece é um carinho muito grande dele por Cachoeiro, pela nossa cidade, pela gestão, uma compreensão de uma gestão séria, comprometida e que de fato quer resolver problemas crônicos da cidade. Falar em problema crônico da cidade, uma das obras que o Vitor começou há cerca de 1 ano e meio e que não concluiu, né? Ainda, acredito que ele conclua até dezembro, né? Mas que está atrapalhando a imagem dele, a questão da macrodrenagem, né? Como você avalia, o que houve ali? Houve uma falta de planejamento? Foi questão climática? Por quê?
houve esse atraso na obra, Lorena? Você Basílio, que era secretária de obras. Sim, né? Falo da macrodrenagem com muita tranquilidade. Primeiro que você acha que, assim, quanto tempo tem a macrodrenagem, a obra da macrodrenagem? Um ano e meio, mais ou menos, é isso? Não, tem 7 anos. Lá atrás, quando o Vitor assumiu Nova Brasília, sofrendo ali com uma enchente, assim, eles não queriam deixar a gente entrar nem para limpar, fazer a limpeza do local, porque eles queriam uma solução de verdade. E, lógico, é legítimo, eles sofriam há mais de 40 anos com as enchentes, com as chuvas fortes. Só que a administração pública, a gente precisa respeitar os trâmites burocráticos trazidos pela lei. E aí elabora projeto, foi apresentado um projeto que não resolveria 100% dos problemas da macrodrenagem, do alagamento ali. E o prefeito falou, não, eu quero um projeto que resolva 100%. E aí foi apresentado um projeto com valor bem oneroso. Logicamente, a gente está falando de mais de 4 quilômetros, né, de galerias. Mais de 100 milhões de reais, se eu não me engano, os 2 contratos. Né? O projeto em si, né, que foi apresentado, ficava em 92 milhões, salvo engano. E aí o prefeito apresentou para o governador. O governador, mais uma vez, como eu falei, é um grande parceiro nosso, a gente tem um diálogo muito aberto com ele. Nos agraciou, né, para a gente continuar mudando a vida de pessoas, para a gente realizar, executar essa obra. E aí vem toda a fase, né, licitatória, depois do convênio, fase licitatória, impugnação, prazos recursais, até firmar o contrato. Então, são trâmites que a gente precisa respeitar. E aí, quando nós iniciamos a obra, ela seria iniciada em novembro, mas novembro estava bem perto do período de Natal e o prefeito foi muito resistente, falou, não dá para atrapalhar o comércio, vamos deixar para janeiro. E aí janeiro choveu o mês todo. Então existem situações que não estão sob o nosso controle. A questão climática é uma dessas situações que a gente não consegue ter controle de fato. Esse ano choveu demais, ficamos aí janeiro, à mercê da situação climática, mas ainda assim, com toda a chuva, com toda a dificuldade, nós já vimos efeito da macrodrenagem acontecendo ali no bairro Nova Brasília, e isso nos conforta. Dizer que a obra está demorando, realmente existem algumas questões que fugiram do nosso controle. Encontramos uma jazida de pedra ali, mesmo com sondagem, a gente não imaginou que fosse daquele tamanho todo ali na estação, né? Inclusive estão tapando ali agora, passei ali essa semana. Já estão fazendo a concretagem. E todos os dias, o prefeito Vitor se dedica em acompanhar a execução dessa obra, até porque nós estamos falando da maior obra de drenagem da história de Cachoeiro de Itapemirim. E sem sombra de dúvidas, eu não posso deixar de registrar que todo esse transtorno seria evitado se a obra de macrodrenagem tivesse acontecido ou sido feita quando foi construída a linha vermelha. Então é isso que a gente precisa pensar. O gestor de verdade, ele pensa em fazer obra de qualidade que vai durar a vida inteira, para não ter que refazer uma obra depois. E, infelizmente, hoje a gente está tendo que refazer a linha vermelha, porque lá atrás o gestor não pensou na qualidade da obra, não quis enfrentar os desafios que a obra trazia, até pelo desgaste político que traz, né, todo o transtorno, as dores de cabeça. Então, hoje, nós estamos fazendo algo, refazendo uma obra que deveria ter sido feita lá atrás. Eu defendo isso com muita tranquilidade, porque eu sei que é a maior obra de drenagem de Cachoeiro e que vai mudar a história de muita gente. E que ainda vai precisar ser feita outras etapas, né? Sim, porque tem mais uma ali, etapa. Né? Tem mais uma etapa. Acho que o bairro de São Francisco de Assis, né? Que tem que interligar ali naquela entroncamento. Lorena, outra crítica que tem sido feita à gestão do Vitor, estou falando do Vitor, claro que inclusive eu convidei o prefeito para depois dessa série de entrevistas, ele vir aqui porque muitos dos entrevistados, já entrevistei aqui o Léo, o Castiglione
e o Diego Libardi certamente vão entrevistar o ex-prefeito Ferraço, certamente críticas à gestão. Natural, eles estão querendo ocupar o lugar do prefeito, eles vão criticar. Então, eu fiz o convite para o Vitor, depois de acabar as entrevistas, se ele quiser vir responder alguma crítica que tenha sido feita à sua gestão. Acho que é legítimo, isso é um direito. Mas é muito criticada a gestão pelos adversários do sistema de saúde municipal. Então, fala-se aí em contratação de médico especialista, compra de cirurgias, compra de exames, é o que está sendo prometido, né? Identificando isso como uma carência do sistema. O município tem dinheiro para comprar exame, comprar cirurgia, comprar... Basílio, eu tenho visto nessa campanha, assim, muita gente prometendo mundos e fundos. E eles sabem, ou se não sabem, eu acho que nem deveriam estar disputando a prefeitura, que eles não podem prometer o que eles não vão conseguir cumprir. Todos os dados estão disponíveis no portal da transparência, no portal Cidades. E o que a gente percebe é um desespero. Eles, né, tentam atacar a todo momento, mas como eu falei, é uma gestão que tem entregas, é uma gestão que tem resultado. Então, contra fatos não existem argumentos. E lógico, as críticas elas vão acontecer, nós temos muita coisa para melhorar, mas a base está pronta. Quando o Vitor assumiu em 2017, ele encarou o desafio de ter que organizar a máquina pública, de organizar a casa, para então conseguir ter legitimidade, condições de fazer uma captação de recursos, uma operação de crédito, para trazer melhorias para Cachoeiro. Nós reformamos mais de 20 unidades de saúde, tem 5 unidades novas, enormes, sendo construídas, também em parceria com o governador Renato Casagrande. E tem muita coisa que ainda precisa ser feito, lógico, mas nós já iniciamos essa revolução na saúde, na educação, na assistência social. Então, as críticas elas vão existir, logicamente, porque, né, pretende-se ocupar um lugar em que hoje está sendo ocupada pela nossa gestão, mas eu tenho certeza que tem muita coisa que eles não vão conseguir cumprir. Só para você ter uma noção, o mínimo constitucional, né, de gastos com saúde é 15%. O prefeito Vitor investiu quase 20% da receita do nosso orçamento em saúde. E cada 3 milhões e 300 equivale a 1%. Então, eu estou falando de aproximadamente 16 milhões de reais de recurso próprio a mais que nós investimos na saúde. Para quê? Para fazer o hospital do Aquidauã funcionar. Hoje nós temos ali o PAI, né, o Pronto Atendimento Infantil, que funciona 24 horas e um aporte de 7 milhões de reais por ano. Nós temos SAMU na cidade. Também teve... O SAMU foi uma boa... Foi. Uma boa, resolveu muito. Também teve um investimento do governo municipal de 6 milhões de reais. Então tem muita coisa que nós fizemos. E no nosso governo nós vamos trazer o Centro de Especialidades Médicas para Cachoeiro de Itapemirim. Lorena, mas como? Tem recurso para isso? Por isso a gente tem que ter diálogo. Por isso é importante, Basílio, a capacidade de dialogar. É dialogar com o governo estadual, é dialogar com o governo federal, é dialogar com entidades privadas, fazer convênios e parcerias para trazer essas melhorias para Cachoeiro de Itapemirim. Então, o Centro de Especialidades, o Centro do Autista, são propostas exequíveis, são propostas que estão planejadas, prontas, já encaminhadas para acontecer. Por isso que eu falo, a interrupção desse governo pode trazer grandes prejuízos para Cachoeiro. Você, a única candidata a prefeita, né? Nós temos candidatas a vice aí, mulheres, né? E você é a única candidata mulher. Cachoeiro nunca elegeu uma mulher. A gente está vendo agora nos Estados Unidos, lá a Kamala Harris, né? Te inspira? Disputando muito lá com o Trump e tal. Eu vi que no lançamento da sua pré-campanha você trouxe aqui a Tabata Amaral, né, que é do seu partido, disputa a eleição lá em São Paulo. Você acha que a sociedade cachoeirense está preparada para eleger uma mulher prefeita? Eu acho que está na hora. Está na hora da gente ter uma prefeita mulher, com todo respeito aos homens, mas a mulher ela também tem a capacidade de gerir,
de fazer gestão de pessoas, gestão de uma cidade. Ela tem uma força imensurável. Essa história de sexo frágil, isso já não cola mais. E eu estava falando isso esses dias e eu vou repetir aqui para você. Como que está essa aceitação? Eu percebo uma aceitação boa, principalmente das mulheres que reconhecem o trabalho, até porque a minha candidatura, ela é fruto de um trabalho. Eu nunca fui candidata a prefeita, eu nunca fui candidata a vereadora, eu nunca estive disputando um cargo eletivo na vida e nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mas a percepção e o reconhecimento do trabalho que eu desempenhei junto à Secretaria de Obras e junto à Secretaria de Manutenção e Serviços fez com que hoje eu estivesse candidata. Então, eu não tenho dúvidas assim do reconhecimento das pessoas. E eu sei que tem muito preconceito, lamentavelmente. Na campanha você sente ataques dos adversários? Sinto. Até eles tentando me diminuir. Saíram algumas pesquisas aí, que eu não vou. Assim. Aliás, dispensa comentários. Eles tentam sempre me colocar num plano abaixo, mas sabendo que nós temos resultado. Então eu estou aqui para mostrar o que nós fizemos e o que a gente ainda vai fazer. E eu tenho legitimidade para falar do que a gente ainda vai fazer, porque nós já fizemos. Então, por isso eu falo com tranquilidade. Mas eu percebo, sim, um preconceito que existe todos os dias. É um desafio que a gente tem que vencer. Todos os dias eu saio de casa sabendo que tem muita coisa para enfrentar. Tem espinho no caminho. Principalmente pelo fato de ser mulher. Que você foi eleita, Lorena, dia 6 de outubro, dia 1º de janeiro você assume o cargo. Qual vai ser a sua primeira atitude? Meu primeiro ato de gestão, eu vou falar aqui para você que vai ser dar posse aos aprovados no concurso público. A gente precisa oxigenar a máquina pública, contratar, fazer essa efetivação dos candidatos aprovados. E o meu primeiro ato de gestão vai ser dar posse a essa turma que foi aprovada no concurso público. Ser chamado, né? Exatamente. Eu quero que eles entrem na prefeitura junto comigo. Existe um projeto político, a eleição ganhando ou perdendo, né? Muito se comenta isso. Não, o Vitor escolheu a Lorena porque ele tem um projeto de ser deputado lá na frente, a Lorena ganhando ou perdendo, ela vem com ele. Vocês formaram uma nova corrente política, um novo grupo, né? Um novo grupo político, vamos dizer assim, em Cachoeiro, já pensando no futuro? Então, nosso futuro ele está pautado num contexto um pouco maior. A gente faz parte de um grupo do governador Renato Casagrande e nós temos hoje, assim, liberdade de falar com ele a qualquer tempo, de dialogar com ele. Inclusive, eu me filiei ao PSB a pedido dele, sob o crivo dele e do prefeito Vitor. E a gente vai estar sempre pensando no grupo. Ninguém faz política por si só. E nós, enquanto a futuro, nós vamos decidir ali na frente, conversar e nós vamos seguir um direcionamento do governador. Se ele achar que o prefeito deve ser candidato a deputado federal, o prefeito vai ser. Se ele achar que eu não devo ser candidata, mas ok. A gente faz parte desse grupo político maior. E nós vamos seguir o direcionamento do governador Renato Casagrande, até porque é um gestor, né, assim, de respeito e tem feito muito investimento em Cachoeiro e o fruto da nossa gestão se deve aos investimentos que ele trouxe para nós. Então a gente não tem nem palavras para agradecer e nós estaremos juntos com o governador sempre. Você e o Alexson. Aliás, o Alexson, que é seu candidato a vice, está tendo problema aí com o registro da candidatura. Resolveu isso? Como que está essa situação? Isso está sendo resolvido, mas como advogada até e conhecimento, né, da situação, até de julgados parecidos, eu tenho muita tranquilidade que
essa decisão vai ser E ali revertida. foi uma questão de troca de partido? Na verdade foi uma questão de descompatibilização, mas ele não era ordenador de despesa. Assim, já tivemos diversos julgados, eu estou muito tranquila em relação a isso, porque eu sei que vai existir uma reversão aí dessa decisão judicial. Então, isso está sendo tratado, né, com os advogados, mas como advogada eu tenho tranquilidade para falar sobre isso. Aliás, essa campanha está rodando muito nos tribunais também, né? Está um festival de denúncia de carta, volta e meia, o juiz já foi canetada lá. Não, sempre tem, acontece de fato. Lógico que ninguém faz nada. Mas você acha que está tendo direcionamento, ou a justiça está sendo imparcial? Não, a justiça está atendendo todo mundo? Ela está sendo imparcial, sim. A justiça está ali para fazer o papel dela e nós estamos aqui também para fazer o nosso, né, de recorrer quando achar pertinente. Mas eu acho que cada um na sua função, tá tudo certo. E essas coisas de fato acontecem, né? Então, toda campanha, né? Toda campanha. Talvez tenha muita lei, né? Aliás, no dia a dia. Excesso de lei, né? Aliás, no dia a dia, né? Nós estamos num mundo em que a lei nos direciona. Então, a qualquer momento a gente pode estar sujeito a isso. Você está disputando a eleição com 2 ex-prefeitos, né? Um Castelhano que teve 2 mandatos em Cachoeiro, o Ferraz que teve 4, né? E 2 jovens na política também, entre aspas, né? O Léo, que tem um mandato de vereador, mas não tem cargo, nunca administrou uma cidade. Mesma coisa o Diego, mas que teve alguma experiência como secretário também, como você. Por que Lorena e nenhum desses outros candidatos? Basílio, a nossa candidatura, ela é a única candidatura que dialoga diretamente com o governador Renato Casagrande. E os outros candidatos, eles não têm esse diálogo, são inimigos do governador. E aqueles que não são inimigos do governador possuem ali, na sua chapa, desafetos ao governador. Então, hoje todo mundo reconhece os investimentos que aconteceram em Cachoeiro de Itapemirim. Foi falado aqui, até em parceria com o governador Renato Casagrande. E a descontinuidade, né, a mudança de um governo, sem sombra de dúvidas, vai atrapalhar consideravelmente essa relação. Então, eu tenho hoje o aval do governador, sou candidata do partido do governador, e se as pessoas querem o bem de Cachoeiro, é aqui o melhor lugar, sem sombra de dúvidas, para a gente avançar ainda mais e dar continuidade aos investimentos, às obras de infraestrutura. Foi falado aqui, existe uma segunda parte da linha vermelha, da macrodrenagem da linha vermelha para acontecer, e a gente conta com o apoio do governador Renato Casagrande. Mas se não existir uma candidatura que dialoga, a cidade acaba perdendo, infelizmente. Lorena, um dos desafios, né? Você falou da segunda parte da linha vermelha, da macrodrenagem, mas tem um desafio aí que a gente está vendo que o prefeito está asfaltando agora a cidade toda, a maioria dos bairros, grande parte foi asfaltado. Essa parte de infraestrutura, o próximo prefeito que assumir, terminada a obra da linha vermelha, que ali da estação ali, que acredito que até o final do ano deve terminar, né, tapar aqueles buracos, o próximo prefeito vai pegar como se fosse pegar uma chave de um carro, mais ou menos isso, toma aqui, ó, tá tudo aqui, agora toca o barco. Se dá assim, vamos entregar essa chave para outro, depois que nós fizemos isso tudo, tem essa sensação? A gente precisa respeitar o processo democrático, mas nós vamos trabalhar até o último minuto para mostrar tudo que nós fizemos por Cachoeiro. E não foi pouca coisa, não. Hoje Cachoeiro está num outro patamar, graças à gestão do prefeito Vitor Coelho, que soube administrar, que teve responsabilidade com a população cachoeirense, a sensibilidade de sentir a dor do próximo, olhar para bairros que nunca foram vistos. A gente chega em alguns locais e as pessoas falam, eu nunca imaginei que um dia minha rua ia estar calçada. O bairro Gilson Carone é prova disso. Tinha esgoto a céu aberto. E hoje eles têm lá uma dignidade. E é devido isso. Então,
assim... Interior também, vocês fizeram muita coisa, Muita coisa. Eu digo isso não é por causa de nada, porque como jornalista a gente ficou 4 anos toda semana dando notícia, ó, terminou uma obra, inaugurou uma obra aqui, Itaópolis, tal. Então isso é uma realidade que a gente constata na visão da imprensa, né? E reconhece também que tem muita coisa para ser feita, como você falou. Por exemplo, os gargalos, né, da cidade. Ilha da Luz, ali na praça, ali no Monte Castelo, ali naquela ponte municipal, Trevo do IBC. Como que você pensa em resolver esses problemas? Porque isso é o que vai ficar para os próximos prefeitos, ou para o próximo prefeito resolver. O prefeito Vitor foi o prefeito que mais fez, que mais trabalhou em Cachoeiro de Itapemirim, que mais fez obra em Cachoeiro de Itapemirim. E ele pensa tanto, a nossa gestão pensa tanto na cidade, que nós tentamos aprovar uma operação de crédito recentemente, até para resolver problemas como Ilha da Luz, como o trânsito do IBC, né, problemas históricos na nossa cidade, de mobilidade, de infraestrutura, de drenagem, pavimentação, de revitalização de locais de espaço como a Praça de Fátima. E eu vou falar aqui, Basílio, que todos os meus adversários políticos, todos foram contra essa operação de crédito que traria benefícios e benfeitorias para Cachoeiro. Te pergunto, essas pessoas estão pensando em Cachoeiro ou estão pensando na politicagem que elas querem fazer? Com certeza na politicagem que elas querem fazer. E o prefeito nem sabia, nem tinha certeza, né, e nem tem certeza se fará a sucessão, mas deixaria em caixa projeto pronto e recurso para os investimentos da cidade. E é dessa forma que a gente tem que escolher os nossos candidatos. Pessoas que pensem na nossa cidade, pessoas que estejam à disposição de servir a nossa cidade. E você pode ter certeza de uma coisa, eu não vou fazer politicagem. Eu vou sempre pensar na política de verdade, fazer política para mudar a vida das pessoas, assim como o prefeito fez. Então, ele queria ter deixado esses investimentos, né, essa operação de crédito. Você retomaria isso se for eleito? Sem dúvidas. São obras importantes para Cachoeiro. A operação de crédito, ela ficou demonstrada que é vantajosa. Nós iríamos iniciar o pagamento das prestações, por acaso, no mesmo período, né, após a finalização de todos os financiamentos que a prefeitura tem. 6 anos de carência. Engraçado que o Estado acabou de fazer agora uma operação de crédito de quase 1 bilhão. Exato, né? Exato. E engraçado que nós tivemos deputados estaduais que se manifestaram contra a operação de crédito aqui, mas foram a favor de uma operação de crédito do governo do estado. Que bom que pensaram pelo menos no estado, né? Lamento não ter pensado no município. É isso aí, Lorena. Nosso tempo chegou ao fim, né? A gente deseja para você uma boa caminhada, né? Que seja uma campanha de paz aí, de sucesso. Você tem 1 minuto para falar com aquela câmera 1 aí, pedir voto. Agora pode. Cansei desse negócio de chamar de pré-candidato. Ô, raiva que me dá. É um pré-candidato. A nossa legislação, como diz, tem uns jabutis, né? Umas jabuticabas. Então você pode pedir voto ali naquela câmera, tem 1 minutinho, aí eu faço o nosso encerramento. Joia. Basílio, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite para estar aqui mais uma vez, falando das nossas propostas, do que nós já fizemos e o que a gente ainda vai fazer por Cachoeiro. A administração pública, prefeitura, cidade, município, tem muitos desafios. E são desafios que não é qualquer pessoa que está disposta a enfrentar. Não é qualquer pessoa que está disposta a sentir a sua dor, a dor do outro, né, a dor do nosso próximo, trazer aquilo como um problema nosso para colocar ali uma solução. E nós queremos aqui, eu quero estar prefeita de Cachoeiro para ajudar a mudar a vida e a realidade de pessoas. Eu quero continuar fazendo uma gestão transparente, ética, de diálogo, estando perto das pessoas, perto da população, para a gente conseguir resolver problemas crônicos que outras pessoas, outros gestores não tiveram coragem de fazer. Então, hoje eu estou aqui para pedir o voto de vocês. Se vocês reconhecem que mesmo diante a todas as dificuldades que nós enfrentamos, situações que estavam previstas e outras que não estavam previstas, mas ainda assim reconhece um avanço da nossa gestão, um avanço da gestão do prefeito Vitor. O prefeito Vitor lutou
todos os dias para fazer o melhor por Cachoeiro. Eu peço para a gente dar continuidade a esse governo, para trazer mais investimentos e mais melhorias para Cachoeiro de Itapemirim. Nós temos hoje 300 milhões de reais em projetos prontos, em fase de captação de recursos. Eu estou falando que nós temos, para chegar em Cachoeiro, se dermos continuidade a essa gestão, 300 milhões de reais de obras de infraestrutura que vão ajudar a mudar a vida e a realidade de muitas pessoas e comunidades. Por isso é importante a gente dar seguimento. E se houver uma interrupção desse governo, muito provavelmente haverá um engavetamento desses projetos, lamentavelmente, por questões políticas de outros candidatos. Por isso eu estou aqui para pedir para você, vote Lorena 40 para prefeita. Muito obrigada. Obrigado, Lorena. Eu vou me despedindo da nossa audiência, lembrando que na semana que vem nós vamos conversar com o ex-deputado Teodorico Ferraz, que terá a oportunidade de responder aqui alguma crítica que tenha sofrido ao longo das entrevistas que nós fizemos aí durante esse mês de setembro e um pouquinho do mês de agosto também. Peço a você que não deixe de dar o seu like, senão apanha em casa, se eu não pedir. Deixe o seu like, compartilhe esse podcast, né? Se inscrevam no canal, nós já estamos com mais. Outro dia eu pedi para a gente passar de 10 mil, nós já passamos de 12 mil inscritos. Então é muito importante que você faça a sua inscrição para o nosso podcast continuar crescendo. Tem muita coisa boa ainda para vir por aí. Até semana que vem, se Deus quiser.